Oxente. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo agora direitinho? Sim ou não? Sim, sim. Beleza, beleza. Vamos lá. Então vamos direto ao nosso slide. Beleza. Então, a gente falou na aula passada, a gente deu uma introdução sobre a multimídia e vimos as plataformas. A aula de hoje vai ser sobre autoria multimídia, certo? O que é autoria? A autoria, ele fala dos softwares para a criação de multimídia. Na aula passada, nós vimos os hardwares, né? Nós vimos as plataformas, que são os hardwares, e hoje vamos ver a autoria, que são os softwares, certo? Na multimídia, existe um grande uso de metáforas nas ferramentas, certo? Isso aumenta a curva de aprendizado, o uso de metáforas. Uma metáfora bastante conhecida, essa metáfora que a gente chama as apresentações no PowerPoint de slides, certo? O slide em si não é o PowerPoint não é o slide, certo? Existe realmente o slide físico. Antigamente tinha-se um slide, você botava um vidrinho e tal, numa luz e projetava é, na tela e tal. Aquilo era o slide. Não é. O PowerPoint é só uma imagem gerada por computador que é projetada na parede. Mas a gente chama de slide, para fazer referência àquele antigo slide que fazia isso fisicamente. Então, isso é a metáfora. A gente chama as coisas que existem, ou que existiam, né, na vida real, e faz isso nas ferramentas que a gente tem no computador. Isso aí para aumentar a curva de aprendizado. Quanto maior for a curva de aprendizado, melhor é a multimídia. Então, para eu saber se a multimídia está sendo bem usada no meu aplicativo, eu posso medir essa curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado. Então, é como se eu tivesse um gráfico por tempo, certo? Por tempo. E eu vou medir aqui quanto tempo demora para o usuário aprender a usar meu software. Quanto mais tempo ele demorar, pior. É porque a multimídia não está sendo usada da forma correta. Quanto mais rápido ele aprender, melhor é a qualidade da multimídia que está sendo empregada.
questão de interface, de interação com o usuário, né? Que é o que a multimídia trabalha, certo? Lembre-se sempre, a multimídia existe para facilitar a interação entre o usuário e a máquina, para facilitar essa comunicação, esse contato, certo? Então, se está facilitando, é porque o aprendizado, a curva de aprendizado está lá em cima. Se ela estiver deitadinha assim, é porque a multimídia não foi bem usada. E aí eu tenho a autoria tanto de títulos lineares como de títulos hipermídia. Alguém lembra qual a diferença de títulos lineares para hipermídia, pessoal? Alguém lembra a diferença? São aqueles que segue uma passo a passo, né? Não pode começar um negócio do meio, tipo, isso deu a explicação de um vídeo, por exemplo. Exato. Exato. A hipermídia, eu vi isso dando aula, foi a questão do help lá, que você não tem que ver o help todinho para poder descobrir o problema que você quer, né? Você pode sair pesquisando aí, pegando atalhos para poder resolver esse problema. Exatamente. Então é exatamente isso aí, certo? Nos títulos lineares, o usuário não tem acesso à sequencialização do título. Ele tem que usar e assistir na sequência, certo? Agora, nos títulos hipermídia, não. O usuário que dá a sequência que ele quiser. Ele vai onde ele quer e olha só o que ele quer, sem prejuízo no entendimento da mensagem que ele está querendo, certo? Nos lineares, se ele tentar não seguir a ordem, ele vai ter um sério prejuízo no entendimento, né, do funcionamento do sistema. Muito bem. Alguns aplicativos, vamos ver aqui, alguns aplicativos de autoria de títulos, né? O bem conhecido é o PowerPoint. O PowerPoint, ele usa a metáfora de slides, né, como eu estava falando, né? Os slides físicos, ele usa essa metáfora como se ele fosse um projetor de slides, certo? Um show de slides. Ele possui um editor gráfico, ele pode exportar seu conteúdo para HTML, então eu posso pegar a minha apresentação e exportar em formato de um site. Ele cria um site com a minha apresentação. Eu posso fazer isso, então ele cria um outro título, né? Ele gera um título a partir de outro, e ele usa as tecnologias como o Olê e o Com, que nós já vimos, né? O Olê é o uso de um aplicativo dentro de outro, e o Com é quando eu posso colocar, embutir código executável dentro do título. Então aqui na minha apresentação do PowerPoint eu posso embutir, sem problema nenhum, códigos executáveis, né? Scripts, aqui dentro dele, certo? Um outro exemplo seria o Acrobat Exchange, isso aqui já é um pouco mais antigo, certo? A metáfora dele é uma metáfora de documentos. Ele é muito bom para gerar arquivo, salvar um arquivo PDF direto, certo? Capaz de importar formatos como o PostScript, que é um formato de segurança, tal. Tem até algumas utilizações, mas ele é mais antigo, certo? Hoje os da Microsoft realmente são bem mais usados. Nos títulos hipermídia, o usuário ele define a ordem em que ele quer ver. Para ele definir essa ordem, eu preciso dar a ele botões. Eu preciso dar a ele botões, ou palavras sensíveis, né? Ou pontos sensíveis, hiperlinks, ou alguma imagem que eu clico e ele vai para outro lugar. Os resultados são saltos. Ele pode ir de uma tela para outra, ir de uma página para outra, ir de uma página para outra lá da frente ou lá atrás. E vai também fazer subjanelas, certo? Vai fazer subjanelas. São as formas que ele tem para permitir que o usuário defina a ordem que ele quer ver. Então tem que dar os controles para o usuário poder fazer isso. O título linear não tem esses controles. É só o botãozinho para ele dar o play, né? Para ele ir assistindo, para ele ir passando, né? Sempre para o próximo, para o próximo, para o próximo. Muito bem. Está aqui um outro aplicativo, o Adobe Director, certo? Ele é um aplicativo que faz criação avançada de recursos multimídia, certo? Faz imagens, faz vídeos,
certo? A metáfora de teatro, então é como se ele fosse se o produto fosse uma peça teatral, então ele tem o elenco, ele tem a linha do tempo dele, certo? Para ele poder fazer os vídeos. Ele pode trabalhar com vídeo AVI, com imagem, certo? Com uma série de coisas. E ele é interessante porque ele integra vários títulos, certo? Ele não cria o título em si, eu não posso criar a imagem a partir dele, mas eu posso dele unificar vários títulos e criando produtos mais profissionais, né? E aí eu posso distribuir em formato executável, em formato em arquivo de vídeo e tal. Ele também gera resultados aí em vários tipos de formatos. E usa o script chamado Lingo. É o script que ele usa. Está aqui uma telinha da versão 11 do Adobe Director, certo? Esse aplicativo que reúne vários tipos de títulos dentro dele. Padrões para hipermídia. Então, na criação dos títulos hipermídia, eu tenho alguns padrões, aí depende da empresa, certo? Eu tenho o ISO, que faz o MHEG, é o padrão ISO para multimídia. Eu tenho o AAF, que é o padrão Microsoft para multimídia, e o Smile, que é o do W3C, que é uma outra empresa reguladora também, né, de formatações. Então, isso aqui são padrões para nortear as ferramentas. Geralmente as ferramentas são compatíveis, né? Elas convertem de um padrão para outro, certo? Mas aqui são apenas protocolos, certo? Regras para que você crie seus títulos e eles sejam compatíveis com os outros. Ah, de repente eu estou fazendo aqui um aplicativo e vou fazer um formato de imagem, e esse formato de imagem tem que seguir algum padrão para que eu utilizar esse formato de imagem com outros formatos do mercado, por exemplo, certo? E eu posso seguir esses padrões aí, né? Tem outros também, esses três são os mais importantes. No caso do MHEG, ele tem, nesse padrão, ele tem a descrição dele de como é uma imagem JPEG, de como é um vídeo MPEG, de como deve ser um texto formatado para hipermídia, né, para um site, animação do tipo GIF. Então ele reúne, é um pacote que reúne a descrição de como deve ser cada formato de imagem, de vídeo, de som, que vai trabalhar com esse padrão, certo? A ideia é essa, é você poder trabalhar com aquele formato ou daquela forma ali para manter a compatibilidade. A grande função desses padrões é manter sempre a compatibilidade. Tá claro, pessoal? Essa questão dos títulos, tá claro? Alguma pergunta? Beleza. Beleza. Então, vou falar agora de autoria de aplicativos. Lembra que eu tenho os aplicativos com interface multimídia e os aplicativos multimídia, certo? O com interface multimídia é quando eu uso a multimídia apenas, ela apenas é usada. No aplicativo multimídia, esse de baixo aqui, no multimídia, aí é onde ele é criada. Né? Aqui eu crio. Exemplo do Photoshop. O Photoshop é um aplicativo multimídia, ele cria. Né? O com interface ele só usa. Certo? Para fazer essa questão da aplicativos com interface multimídia, eu tenho que me preocupar com a questão da interface em si, do entendimento da interface, certo? Eu tenho que entender o que é uma interface. Muita gente acha que bota um menuzinho, bota uns botões ali, pronto, fez a interface. Não é assim. Interface não é só isso. Interface é uma coisa muito mais importante do que simplesmente fazer uma telinha com botões, o menu, umas imagenzinhas, os negócios. Não, 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 não. Isso não é aleatório, não. A posição de cada botão na tela, a posição, o tamanho do botão, isso não é aleatório. Existem estudos para isso, certo? Você tem que entender realmente o que é uma interface para o usuário. Então vamos ver alguns conceitos agora de alguns autores sobre o que é interface, para entender melhor o que é interface, certo? Professor, Oi, pode falar. o senhor estava voltando um pouco ao assunto. Título é tudo aquilo que não é executável, não é isso que o senhor tinha falado? Isso. E por que o PowerPoint é um título? Ele é um título? Não, o arquivo do PowerPoint, o PPT é um título.
Ah, Não entendi o agora. aplicativo PowerPoint. O Entendi, arquivo que entendi. ele gera. Os slides que ele gera é um título. Ele é o aplicativo. Mas os slides que ele gera é um título. Certo, entendi. Certo? Beleza. Bom, então vamos lá. Vamos conhecer alguns conceitos de interface para a gente entender o que é uma interface realmente multimídia, certo? Então vamos aqui, Hopper. Vamos ver aqui o conceito de Hopper. Ó. O que é interface? Né? Interface é a face que o sistema computacional apresenta ao mundo. É a cara do sistema. O que o seu usuário vai ver do sistema é a interface. Então não adianta você fazer o seu sistema todo modular, todo bonitinho, todo orientado a objeto, todo cheio de frufru, se a interface não está realmente compatível com o que o usuário espera. Com a curva de aprendizado não está alta da sua interface. Às vezes tem aplicativos muito bons, e no mercado tem muito isso. Aplicativos muito bons, o pessoal elogia, aí tu vai usar, não entende nada. Começa a clicar aqui, apertar ali, não. Isso é interface ruim. Ah, mas o aplicativo é bom. É não. Aplicativo com interface ruim é ruim mesmo. Né? Por mais funções que ele tem e tal, se a interface dele, se a curva de aprendizado é baixa, o aplicativo é ruim, pode ter certeza. Coutais fala o seguinte: Coutais, um dispositivo que serve de limite comum entre as diferentes entidades comunicantes. Então, ele fala que a interface é um dispositivo virtual, né, que serve de limite entre o meu entendimento e o entendimento da máquina. É o limite, é a barreira entre o meu idioma e o idioma da máquina. Certo? Então, importante aí. Interface deve ser encarada, Fernandes fala uma coisa bem importante aqui. Interface deve ser encarada não ao nível técnico, mas ao nível humano. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Interface não é você criar uma telinha, botar os botões, botar um menuzinho e acabou. Certo? Isso é a parte técnica. Eu preciso pensar na parte humana. Quais são as melhores cores para minha interface? Qual o tamanho de botão legal para minha interface? Certo? Será que eu devo fazer várias interfaces, cada uma para um usuário diferente? Será que o menu à esquerda, o menu à direita, ou centralizado? Você está entendendo? Tudo isso aí é baseado em vários estudos. Não é o que o programador quer. Não é aquele que o analista gosta mais. Você tem que pensar nos usuários como um todo. Todas as pessoas que podem usar o seu sistema. Certo? Aqui Gomes. Aí Gomes fala assim, o elemento motivacional das interfaces é, de certo modo, o grau de aceitação do sistema, que é importante não negligenciar, certo? A aceitação psicológica é a interface. Então, é o que eu estou falando aqui, tu tem um aplicativo muito bom, que faz tudo, rapaz, completão, mas a interface é ruim, o usuário não vai usar. Simplesmente o usuário não vai usar, certo? Eu lembro de uma vez, faz tempo isso, um caso real. O cara fez um aplicativo massa para uma empresa lá, filé, a empresa estava usando um aplicativo lá do DOS ainda, sem interface, sem nada, só na linha de código. Aí o cara fez um aplicativo todo bonitão, tal, cheio de botão, menu, não sei o que, o pessoal gostou, o pessoal interagiu com a interface e tudo, gostaram. Aí beleza. Implantou, fez o treinamento, todo mundo fez treinamento, ficou massa. Aí ele deixou lá. Com uma semana, o cara da empresa liga: pelo amor de Deus, vem apagar esse aplicativo aqui, sei que tá ruim demais. Mano. Aí o cara chega e pergunta: mas rapaz, o que aconteceu? Ele testou tudo aí. Rapaz, eu vou explicar. Aí o cara foi lá para ver o que era. Era só o seguinte: no sistema anterior do MS-DOS, que era só telinha e comando, o F3 era para salvar. O F3 salvava. No sistema novo, o F3 era para fechar sem salvar. Quer dizer, o cara passou 10 anos da vida dele apertando F3 para salvar. De uma hora para outra ele aperta F3 e perde tudo. Meu amigo, o programador teve que mudar o sistema, senão ele ia ser
desativado. O cara teve que alterar, teve que botar o F3 para salvar, certo? Por quê? Porque ele não lembrou de se preocupar com o sistema anterior que nem interface tinha. Só por causa de um F3 ele teve que ir lá alterar a função do botão e tal, para o F3 salvar. Porque isso é importante. O usuário está 10 anos acostumado a fazer uma coisa. Aí começou a perder tudo. O cara não se acostuma assim de hora para outra, não. Então o cara não se preocupou com isso. O cara fez uma interface legal, os estudos avançados e tudo, e escapou uma coisa aí. A empresa não queria mais o sistema por causa disso. Estava rejeitando o sistema. Você vê como é a situação. Às vezes um detalhezinho na interface pode fazer ele rejeitar seu sistema. Então o sistema todo. Você perde o sistema todinho por causa de uma interface ruim. Uma interface que não foi programada, não foi preparada para aqueles usuários. Certo? Então a interface é uma coisa muito importante. Quantas vezes vocês da área de computação não baixaram um aplicativo, aí tentaram usar, disseram, rapaz, esse aplicativo aqui é muito difícil. Não, deixa para lá, vou procurar outro. Quantas vezes? Eu mesmo, comigo aconteceu aqui uma série de vezes. Até hoje ainda acontece isso aqui. Eu baixar um aplicativo, olhar, rapaz, não, peraí, eu desinstalo e vou atrás de outro. Que é assim mesmo, interface ruim, curva de aprendizado baixa, o aplicativo é ruim, não importa o que ele faz, ele é ruim. O usuário não vai usar ele não vai gostar dele, certo? Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro isso aí? Sim, professor. Beleza. Vamos falar agora de alguns aplicativos de autoria, certo? Alguns aplicativos que criam interfaces. Um antigo que a gente tinha aqui era o Toolbook. O Toolbook era um aplicativo para criar multimídia, certo? Para criar aplicativos, né, com interface multimídia e criar multimídia também. E a metáfora dele era livro. O aplicativo que ele criava era um livro. Então eu tinha cada tela era uma página do livro e ele tinha algumas limitações, mas permitia que eu programasse em C dentro dele. Eu tinha o script dele, o OpenScript, e permitia que eu programasse em C. Então, de certa forma, tinha uma interface. Tá aqui uma telinha dele, ele é bem antigo, certo? Tá aqui uma telinha dele. E nós temos o Delphi. O Delphi é uma ferramenta de programação de aplicativos com interface multimídia bem completa, certo? Bem robusta. Até hoje está no mercado aí, certo? É um compilador e uma IDE, certo? É um compilador, uma IDE e uma linguagem de programação. O Delphi é tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem o compilador, tem a linguagem de programação e tem a IDE, né, para fazer as interfaces. O nome desse Delphi, ele vem da cidade de Delfos, né? Antigamente tinha o... Antigamente não, né? A gente tem o banco de dados Oracle e o Delphi ele foi feito pensando no Oracle, pensando para você usar a base de dados Oracle. E aí tem Oracle é oráculo, né? A tradução do nome Oracle, né? Oráculo. E aí eu tinha lá na Grécia o oráculo de Delfos, que é o mais importante oráculo que já existiu aí no mundo antigo. E aí surgiu esse nome Delphi, para dizer o Delphi do Oracle, né? O oráculo de Delfos. Então aí surgiu esse nome Delphi, ele vem daí. É uma linguagem visual, orientada a objetos, também a eventos, também imperativa. Você pode programar em Delphi tanto orientada a objetos, como orientada a eventos, como também imperativa. E é compilada, certo? Ele compila antes do usuário utilizar, ele já traduz para o baixo nível. E a metáfora dele é de formulários. Cada tela do sistema é um form, é um formulário. É como se fosse um armáriozinho de formulários, certo? Permite várias janelas e também tem as tecnologias do Olé, do Com e do WhiteSing. Né? O WhiteSing é aquela que o que eu vejo é o que eu tenho. Então ele me permite criar menus padronizados por usuário, dependendo do login que ele fizer no sistema, certo? Está aqui uma telinha da versão do Delphi, não é uma versão mais nova, mas é uma versão já no modelo novo do Delphi, no padrão novo de versão. Certo? Então aí é só alguns exemplos de autoria, né, de ferramentas que fazem
autoria de aplicativos com interface multimídia. Então, no caso dos aplicativos multimídia, a multimídia é o meu objetivo final, certo? Aqui eu tenho aplicativos cuja a multimídia é o meu produto final, é o meu destino, certo? Esses aplicativos geralmente apresentam boas interfaces gráficas, apresentam um comportamento em tempo real, então eles são preparados para facilitar você a criar esses títulos multimídia. Muitos deles usam serviços do sistema operacional, como o MCI e o DirectX. Vamos conhecer um pouquinho desses sistemas, certo? O MCI, ele é para... Opa, peraí. O MCI, ele tem 4 grupos de comandos, é para som, certo? O MCI é para som, são todos, é um padrão, um padrão de autoria de aplicativos multimídia para som. E aí eu vou ter, assim, os sons de sistema, que são algumas funções de som para uso do SO. Eu tenho os exigidos, os comandos exigidos, certo? Que é o play, o stop, comandos que não tem como você utilizar som sem esses comandos. Eu tenho os comandos básicos, certo? Para status, para abertura de som, fechamento e tal, comandos bem utilizados. E comandos estendidos, comandos de mixagem, comandos de reverberação, de vibrato, né? Comandos avançados que eu posso utilizar no meu aplicativo, certo? Aqui alguns comandos exigidos e alguns comandos básicos aí, o play, né? O play é um comando exigido, na verdade, né? Comando exigido. Não tem como você ter um trabalho de som sem ter o play para ouvir o som, né? E o DirectX, eu já falei dele, é um pacote de bibliotecas, é um conjunto de bibliotecas, é um coletivo de bibliotecas, certo? Tem uma biblioteca para cada título multimídia, em separado, certo? Então eu tenho aqui, ó, o Direct 3D só para imagens 3D, o Direct Draw só para imagens 2D, o Direct Input só para entrada de dados multimídia, certo? O Direct Graphics só para gráficos, o Direct Música para sons contínuos, certo? O Direct Sound para eventos separados de som, o Direct Sound 3D, que é para aquele som surround, que já expliquei a vocês, né, na aula passada, aquele som surround. E eu tenho uma função, um conjunto de bibliotecas para cada título, para cada operação que eu queira fazer na multimídia. Então isso facilita muito para a gente. Facilita bastante, certo? Aqui alguns exemplos de aplicativos multimídia, certo? Só para visualizar aqui, né? O que grava som, né? O objetivo dele é gravar som, um play de som. Aqui é um play de vídeo, né? Só para exibir, só o objetivo dele é exibir, né? Não é nem criar também, é exibir apenas. Eu falei também que o título mais importante que a gente tem é os sites. Então a gente tem essa partezinha aqui um pouco falando dos sites, já que é essa parte mais importante, esse título mais importante que a gente tem, certo? Então, esse site é o título hipermídia, é um título onde o usuário vai definir a sua ordem de execução. O site é composto pela linguagem HTML, que é derivada do SGML, a linguagem inicial de sites, né? Depois foi que migrou para HTML. Pode ser feito em qualquer editor de texto, certo? Mas existem ferramentas de edições de HTML, ferramentas que facilitam você a criação de sites, aplicativos multimídia para edição de sites. Ou pode fazer só em HTML puro mesmo, né? Geralmente mescla-se os dois, né? Você usa a ferramenta, mas uma coisinha ou outra você ainda vai lá no HTML, dá uma mexidazinha para fazer algum ajuste. Mais fácil, certo? Faz referências em formato URL, pode embutir qualquer tipo de mídia, qualquer título multimídia ele pode embutir, imagem, som, vídeo, 3D, tudo, certo? E é claro, como é um título, precisa de um aplicativo para rodar. Nesse caso, né, o browser é um aplicativo que vai rodar esse título hipermídia, certo? Aqui é um exemplo de um código HTML,
certo? Escrito no editor de texto qualquer. E se você pega, e se você rodar esse editor de, esse, como é que chama? Esse HTML em um browser, você vai ver isso aqui. Você vai ver o site mesmo, certo? Então aqui no editor de texto, aqui no browser e aqui em um aplicativo editor de HTML. Então perceba que o editor de HTML ele parece muito com o browser. Você está vendo o que você tem. É aquela questão do white né? Eu vejo o que vai sair no resultado final já. Então, a diferença entre a ferramenta de autoria, aqui é o Expression Web da Microsoft, e aqui é o site pronto, certo? Então, você vê exatamente como ele vai ficar no final, certo? Então, entre os aplicativos, né, tem o Microsoft Expression Web, que é da Microsoft, se usa do front page, ele aceita HTML, CSS, XML, ASP, que é o seu, assim, o seu codificador, né, principal, o ASP. Ele usa o WhiteSing, né? Você vê durante a criação do site, você está vendo já o resultado final. Suporta diversos recursos multimídia e o concorrente principal dele é o Dreamweaver. Faz basicamente a mesma coisa que o Expression Web faz, certo? Antigamente, quando você criava um site, você indicava o navegador, você indicava a resolução mínima de tela, certo? Porque antigamente não se tinha um padrão. Hoje não. Hoje os sites já são feitos no padrão. Hoje a gente tem o HTML versão 5, que é um padrão muito, muito completo, principalmente com multimídia. O HTML5 integra todos os recursos multimídia, todos os títulos multimídia, certo? Tudo padronizado para rodar em qualquer browser que siga o padrão mundial, né? Assim, certo? Eu tenho 3 tipos de sites. Quando a gente vai pensar em autoria, eu tenho basicamente 3 tipos de sites. Eu tenho um site estático, que é aquele que não presta um serviço online. Você apenas entra, e o que tiver lá, lê o que tiver lá. É como o meu site, por exemplo, o site dos Federa. Ele é um site estático. Você entra, você baixa o material da disciplina, pronto. Você não interage com o site. É o site estático. Não há interação com o usuário. O usuário não tem como enviar mensagens para ele. Ele só. O usuário só lê o que está lá e baixa o que estiver lá, pronto. Eu tenho os sites de fluxo contínuo, que é os sites que me permitem enviar dados em tempo real, como é o caso aqui do Meet, que a gente está usando, né, o Google Meet. Eu estou mandando a vocês dados em tempo real, né? Então, são os sites de fluxo contínuo, né? O Meet é um caso, e sites dinâmicos, que você tem interação com o usuário, né? Sites que você tem interação, como por exemplo o site do Google, né? Você faz uma pesquisa, você faz uma busca lá e ele retorna o resultado da busca. Isso é um site dinâmico, você interage com ele, você coloca informações nele, certo? Isso aí é um site dinâmico. Então, os sites estáticos apenas mostram informação, não há nenhuma interação com ele. O usuário apenas lê e baixa o conteúdo. Já o site dinâmico, ele usa essa tecnologia que a gente chama de stream, né, de comunicação, de transmissão ao vivo. É claro que a transmissão é apenas para títulos lineares. Então, vocês estão assistindo minha aula na sequência que eu defini, né? Vocês estão assistindo minha aula na minha sequência, certo? Vocês podem interagir e tal, mas a sequência quem definiu aqui foi o criador, no caso eu. Ele divide as informações em pedaços e vai enviando para o usuário uma sequência desses dados que depois serão remontados. Quando o cliente tiver recebido um pacote mínimo, ele começa a receber a transmissão, certo? O grande problema é manter o tempo real. A internet hoje ainda não é uma internet que lhe permita estar sempre online aqui, né? Sempre vai ter queda, sempre vai ter travamento, a voz está travando, está cortando, não sei o quê. Sempre vai ter isso aí, né? Não tem jeito.
E site dinâmico é aquele site onde você interage, né? Você pode informar coisas a ele, pode receber coisas dele. Então tem uma total interação dele com os usuários, certo? E aí eu vou ter muitos códigos embutidos, eu vou usar muito com, né? Para fazer um site dinâmico. Eu coloco no site muitos códigos, algoritmos, certo? Que ele chama de componentes binários, né? Os scripts formam esses componentes aí, que o cliente pode ter acesso ou não. Depende de como eu programar ele, certo? Tá claro isso aqui, pessoal? Até aqui tá tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Ok. O código dos sites dinâmicos, ele pode ser rodado de duas formas, certo? É o chamado código ativo, o código dentro de um título, no caso do site. No caso do site. Ele pode rodar do lado do servidor ou do lado do cliente. Qual a diferença? No lado do servidor, você preenche um formulário, aperta o play e espera. Então, a sua informação vai para o servidor, processa no servidor e ele devolve só o resultado. Você interage e qualquer interação sua vai ser executada no servidor, certo? Cada consulta que você fizer vai para o servidor processar, certo? E o resultado chega até você através de um site HTML, de uma página HTML. É como chega para você o resultado, certo? Muito bem. Tá aqui um exemplo. Eu estou aqui numa loja, faço uma consulta, aqui é a consulta e ele me devolve, certo, o resultado da consulta em tempo real, mas isso processando tudo no servidor. Eu não baixei nada no meu computador. Eu não baixei a base de dados dele, eu não baixei as queries dele, eu não baixei nada. Eu só informei o que eu queria procurar e essa busca me trouxe algumas informações aí, certo? Rodando do lado do servidor, tem algumas tecnologias, como por exemplo o CGI, é uma tecnologia que executa no lado do servidor, e não é uma linguagem. O CGI é um protocolo, é um conjunto de regras, é um padrão para tornar esses sites todos padronizados, porque se cada um for fazer de um jeito diferente, vai complicar a vida do usuário. Então ele faz um padrão, onde ele tem dois comandos, o comando de ler e escrever no servidor. Então eu quero escrever no servidor, eu quero mandar uma mensagem para o servidor, eu tenho esse comando padrão, o stdout. E o stdin quando eu vou ler do servidor, quando eu vou receber informação do servidor, certo? E aí o que, que ele faz? O usuário lê o input, certo? Ele vai ler do form do usuário, o usuário vai mandar os dados para o servidor, vai escrever no servidor, certo? O servidor processa as informações e ele escreve um HTML de saída, um HTML que vai ser lido pelo usuário, certo? O ASP é uma linguagem de programação, assim, né? É um script, mas também é uma linguagem de programação, certo? É um framework para programação de script, certo? Ele tem muita coisa pronta e ele pode ser executado também em qualquer plataforma, apesar dele ser proprietário, ele pode ser usado em qualquer plataforma e o script é interpretado sempre do lado do servidor, certo? É um concorrente do PHP, na verdade, o PHP é do mesmo jeito. Tudo que você faz no PHP é voltado para rodar no servidor, certo? Então o ASP e o PHP eles são concorrentes, vamos dizer assim, né? Você usa um ou o outro. Então o PHP é a linguagem mais usada para linguagens que rodam do lado do servidor. O PHP é bastante popular, certo? Ela é simples, ela é de fácil utilização com banco de dados, possui código-fonte aberto, é rápido e tal, é portável, não tem tipos, você não define tipos, é tipagem fraca, e é bem similar ao C, C++, né? E ao Perl, quem souber C, facilmente interage com o PHP. Eu espero, inclusive, que o nosso trabalho, eu não passei ainda, porque ainda estou definindo aqui algumas coisas, eu já sei o que é, vou ter que fazer uma especificação, né, para vocês fazerem, e eu espero que vocês façam em PHP, né? Eu torço para isso. Eu não vou exigir que vocês façam em PHP, vocês podem fazer em qualquer linguagem de sites, né? Vai ser um site, o nosso trabalho vai ser criação de sites,
E eu espero que vocês façam em PHP, mas pode ser qualquer linguagem também. Pode ser até no Expression Web lá da Microsoft, que é bem simplesinho e tal. Mas eu acho que o PHP ele atende melhor os requisitos lá do trabalho que eu vou passar. Professor, Certo? Oi, pode falar. esse trabalho vai ser no lugar da prova? É a segunda avaliação, né? Certo. Assim, eu ainda não sei, eu não sei como é que vai ser a questão da prova, né? Pode ser uma prova escrita, a primeira avaliação. Ou posso também embutir ela nesse trabalho também. Me interessa muito isso. Eu estou vendo isso aí, esses detalhes aí, certo? Mas me interessa um trabalho bem feito do que uma prova escrita. A terceira e a final não mexe é prova, mas me interessa muito esse trabalho. Você faça realmente esse trabalho direitinho. Ok? Alguma pergunta? Não? Mais alguma pergunta? Beleza. Vocês ficam calados, eu fico sem saber se Professor, vocês. esse trabalho vai ser um back e um front? Vai ter uma conversa entre os dois? Tipo isso? É, Tá exatamente. certo. Vai ter um Tá. back e um front. Mais front do que back, na verdade. Mais front do que back. A gente está trabalhando com multimídia, né? A ideia é que você faça uma interface legal. Tá Mas certo. tem que ter um acessozinho ao banco de dados. Vai ter um banco de dados e tal, interação Certo. e, Beleza. e gerar um resultado. Assim, você vai preencher um formulário, aí vai mandar para a base de dados, ele vai gerar para você um resultado. Entendi. Professor, Entendi. então, quanto mais. Bom, se o senhor quiser falar antes do trabalho, para a gente ter mais tempo para desenvolver isso, porque Não, sim, dependendo do jeito que o senhor vai assim querer, que pode ser que demore tá. muito tempo para desenvolver. Um tempinho, não muito. Mas assim que eu tiver, eu vou falar. Eu tô fazendo aqui a especificação. Eu já sei o que é, mas eu tenho que especificar os detalhes, né? Para não ficar Certo. com dúvida. Mas assim que eu tiver, eu faço. Eu pego uma aula e resolvo isso aí. Explico a vocês, vocês já podem ir fazendo. Vocês já podem ir. Ah, não, ainda tem matrícula, não tem? A matrícula era até hoje, pronto. Eu vou ver quem se matriculou, quantos se matricularam, e aí eu radico, na próxima aula eu radico quantos vocês são e quanto vocês vão poder fazer grupos, né, de 3 ou de 4 pessoas. Que vocês já podem depois se reunir e ir fazendo. Professor, Mas não ainda não, porque se for. Vocês fazem equipes muito grandes, depois eu mando separar, vocês ficam aí. Não, professor, não separe, não. Vai separar. Não façam agora, não. Espera eu definir a quantidade. Certo? Deixa eu terminar as matrículas aí. Era até hoje as matrículas. Aí eu vou ver quantos ficaram na disciplina pra gente fechar isso aí. Professor, aproveitando que o senhor falou de matrícula, tem como o senhor adicionar na turma? Gabriel Savan. Manda um e-mail para mim, com os seus dados, pro e-mail do Manda BOL, sim. Manda sim. com o seu e-mail institucional, que aí eu incluo. Tranquilo. professor, Certo? Ok. Oi. com a questão da estilização, a pessoa pode ficar livre para usar qualquer coisa? A questão da estilização. De quê? Como é esse nome aí? Da estilização da interface? Não, a interface tem que seguir os padrões que eu estou falando aqui, né? WhiteSing, né? Tem que ser uma interface legal, uma interface de curva de aprendizado alta. Entendeu? Entendi. Mas você No pode caso, usar. você fala um framework, tipo Bootstrap, um negócio assim? Ah, não, framework, qualquer coisa. Não, Certo. pensei em usar o CS, que é um... Pode usar qualquer coisa. pronto. Agora, primeiro, antes de você escolher, veja a especificação, porque pode ser que você escolha um framework que não permita a especificação que eu vou colocar lá. Não, certo? mas é só uma linguagem de estilização, é o CS. É um pré-compilador, ele gera um código CSS do mesmo jeito. Ah, não, pode usar qualquer coisa aí. Não vai haver nenhuma restrição de linguagem, nenhuma. Você pode fazer em qualquer coisa, mas tem que seguir a especificação lá que eu botar, certo? Pode Pode ser que fazer agora o back-end tanto em PHP, Node, o que quiser, no caso. o que quiser, o que souber, o que achar mais legal, Pronto. certo? Tranquilo. Até em Wix, tem gente fazendo site até em Wix. Caramba. Porque na verdade, assim, a minha preocupação é com a interface estar funcionando, né? Então, não estou preocupado com detalhes internos, não, tá? Parte do back-end. Tem que ter o back-end, claro.
Mas eu não estou preocupado muito com isso, não. Eu quero mais o visual de fora. Então aí vai da sua cabeça. Só não pode pegar um template pronto na internet. Aí eu não quero, não. Aí é demais. Certo? Você tem que fazer o seu próprio layout, vamos dizer assim. Mas ferramenta de framework e tal, qualquer coisa, pode usar à vontade. Tranquilo. Vamos retornar aqui, então. Lado do cliente. Às vezes, eu tenho que baixar alguma coisa. Eu tenho que baixar alguma coisa dentro no meu computador para poder fazer acesso ao site, certo? Então, eu baixo aquele sistema, certo? Ele é online, ele acessa o servidor, mas boa parte da execução é feita na minha máquina, certo? Esse tipo de código, ele é mais lento na primeira rodada, porque você tem que baixar todo o código, mas a partir da segunda interação, você tem uma interação muito mais rápida, porque o código é rodado localmente, certo? Um exemplo aqui, por exemplo, é o Delphi. O Delphi faz programinhas, o Java, o Delphi, né? Vocês fazem programinhas para a internet, e você pode fazer o programinha rodando do lado do cliente, certo? Os applets feitos em Java, na verdade, Java não faz mais applets, né? Já tá em desuso aqui. Java já tem coisas mais modernas para trabalhar com internet, certo? Mas o foco dessas linguagens, do Java, do Delphi, para rodar, para fazer aplicativo para internet, é rodar do lado do cliente. Então aqui você tem aqui uma calculadora, certo? Então ele baixa os códigos no seu computador e você roda na sua própria CPU. Ou um joguinho, por exemplo, você tem aqui um joguinho, certo? Você baixa o joguinho, ele carrega, fica carregando lá, baixando várias bibliotecas do joguinho. Jogos Java eram bons. Os de celular, da hora. Era muito bom. Era muito bom. Ainda tem jogo feito em Java para celular, para smartphone, Android. Ainda tem jogo aí feito em Java. Decaiu um pouco. É porque, na verdade, agora o Java tem novas ferramentas, né? Antigamente fazia nos applets, né? Agora não tem mais applet, não. Agora é outra coisa. Certo? Mas agora, assim, como tem muita ferramenta no mercado, tem muitas opções, aí fica meio dissolvido entre as boas opções, né? É verdade. O Java antes era uma das únicas, era a única praticamente, e agora é só mais uma. No meio de um bocado de coisa que você pode fazer para Flash, né? Para internet. Não, aí tem muitos aí. Então aqui é rodando o código ativo do lado do cliente. Você baixa e ele vai rodar do lado do cliente. Certo? Site dinâmico. O desenvolvimento do site dinâmico requer interação entre diversas tecnologias. Então, para você fazer um site dinâmico, que é o que a gente está propondo aqui, né? Você tem que entender de banco de dados, tem que saber programar, certo? Você tem que saber de interface, né? Interface humano-computador. Então, não é somente a criação em si do site, né? Tem toda essa parte interativa, certo? O site dinâmico executa funções e interage com o usuário, certo? E é o site dinâmico que vai atrair as pessoas, certo? Quantas vezes você entra no site do professor Tenório? Só uma. Você entra lá, baixa o material e acabou. Nunca mais você vai entrar no site do professor Tenório. Porque é assim mesmo. Porque é um site estático. O site dinâmico, a interação, quantas vezes você não entra no site do Google, por exemplo? Muitas vezes por dia você entra várias vezes para fazer busca e é à vontade. Né? O site dinâmico, aquele site que lhe presta um serviço. Então você sempre que quiser aquele serviço vai entrar naquele site e tal. Ou procurar outros sites com algum serviço melhor. Mas está sempre entrando. Né? Diferente do site estático, só entra uma vez e acabou a conversa. Acabou a história. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Tá. Ok. Vamos falar agora de projeto multimídia. Eu vou fazer a especificação do nosso projeto multimídia, nosso trabalho, esse final de semana, certo? Vou fazer a especificação do final de semana e aí depois vocês... e aí na próxima aula, segunda-feira já, eu trago para vocês isso aí. Vou tentar, tá? Não vou prometer 100%, mas vou tentar segunda-feira, na próxima aula, já trazer o nosso projeto já especificado para vocês já irem
fazendo, formando as equipes e começando a fazer, pensando em fazer, certo? Mas um projeto multimídia, assim como qualquer outro projeto, precisa de um planejamento, certo? Qualquer software, né? Precisa de um planejamento, você não faz isso de maneira aleatória, certo? Às vezes você tem uma boa ideia, mas não faz um planejamento decente e você vai para o fracasso. Seu projeto pode ir para o fracasso, certo? Você tem que balancear o custo-benefício desse projeto. Saber se o custo vai valer os benefícios que ele vai trazer. Senão pode ser até um projeto bom, mas o custo é tão alto que não vale a pena implementar. Então tem que fazer essa análise de custo, certo? Nenhum projeto pode ser inicializado sem planejamento, não pode. Algumas etapas do planejamento. Então, saber o resultado final e saber os resultados intermediários. O resultado final, eu já sei, um site, eu quero um site para isso, beleza. Mas o que esse site faz ali internamente ali? Quais são o passo a passo que o site vai ter que fazer ali? Certo? O que ele vai ter que mostrar para você? Então, tem uma série de coisas aí embutida, certo? O prazo, se o prazo é compatível, o orçamento, né, o custo, ver se você pode arcar com esse custo, certo? Quem é o cliente e quem é o usuário. E aqui tem uma coisa importante, ó, tem que diferenciar o cliente do usuário. Quem é o cliente? O cliente é quem paga, é quem tem a grana, é quem paga, certo? Ele tem a grana. O usuário é quem vai usar. Nem sempre quem paga vai usar, certo? Às vezes eu sou dono de uma grande empresa e vou comprar aqui o software para os meus funcionários usarem. Então, eu tenho que fazer o software pensando em quem? No dono da empresa ou nos usuários? Tem muita gente, tem muito software por aí que faz pensando no dono da empresa. Entrevista o dono da empresa fala como é que ele quer o software e tal. Chega no dia a dia lá do usuário, o usuário não usa direito, a curva de aprendizado é baixa, não presta atenção em um bocado de coisa, do dia a dia mesmo não sabia. Então você entrevistou a pessoa errada, entrevistou quem estava ali pagando. Eu conheço alguns projetos que são terríveis por causa disso. Foi feito tudo baseado no dono da empresa e tal, aí o usuário vive reclamando. Porque o cara não pensou, no caso, não entrevistou o usuário. Ele não fez um questionário, nem ele não perguntou, ele não fez nada com o usuário. E tem que fazer. Nós vamos ver aqui algumas formas de eu levantar esses requisitos do usuário e não do cliente. O cliente só vai pagar. Ele quer ver o retorno. O cara que paga quer ver o tanto de dinheiro que ele vai ganhar com esse software. Ele não quer saber do software, né? Ele quer saber do dinheiro que ele vai ganhar com o software, certo? Mas para ele ganhar dinheiro, os usuários, os funcionários dele têm que estar felizes com o software. Tem que saber usar o software. É eles que têm que saber usar o software para o meu cliente ganhar dinheiro. Que ele quer ganhar dinheiro, certo? Então vamos entrevistar a pessoa certa. O ciclo de vida e a equipe desenvolvedora, né? A equipe, você tem que pensar bem na equipe, né? Inclusive no nosso projeto, se você pensar numa equipe ruim, seu projeto não vai sair. Uma equipe que não está motivada, não está engajada, vai ser ruim, certo? Ciclo de vida. O que é o ciclo de vida de um projeto? Então, primeiro eu vou ativar o projeto, eu vou ter as ideias, eu vou ter todo o meu escopo do projeto. Depois eu vou especificar cada item do escopo, vou detalhar cada item, fazer uma análise, fazer esse planejamento, pensar no custo, pensar no quanto eu vou gastar com esse projeto, no retorno que esse projeto vai me dar, quanto tempo vai demorar para terminar esse projeto, quantas pessoas eu vou ter que contratar para fazer comigo, quantas pessoas eu preciso trabalhar, que especialistas eu preciso para trabalhar com esse projeto. Aí depois eu vou realmente desenvolver, certo? E implementar. Aqui é o seguinte, implementar é o algoritmo mesmo, né? E quando ele fala em desenvolvimento é a parte de multimídia, né? As imagens, vou fazer o meu layout, as minhas imagens, meus sons e tal, minhas gravações, e aqui é a parte de código mesmo, né? De codificação algorítmica. Depois vai implantar, né? Instalar na empresa,
Tá o treinamento aqui para o pessoal saber operar, na operação e da manutenção. Isso aqui não para nunca, né? Sempre vai ter gente treinando, porque a empresa vai crescendo, contratando novos funcionários e tal, e sempre vai ter treinamento e manutenção, novos requisitos, conserto de bug, sempre vai tendo. Tá claro isso aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Beleza. Certo? Tranquilo, professor. Ah, beleza. Valeu. Me responda aí, eu gosto de ouvir vocês aí. Equipe desenvolvedora. Bom, quem que são as pessoas que eu preciso para fazer o projeto? Bom, aí eu tenho que ter os especialistas, né? Então, dentro do meu projeto multimídia, basicamente eu vou ter um gerente de projeto, certo? Que é o cara que vai bater o tambor para todo mundo trabalhar no mesmo ritmo, todo mundo cumprir o prazo direito. Eu vou ter o design multimídia, aquele cara que vai realmente criar as imagens, criar o design, certo? Ele vai desenhar mesmo tudo que vai aparecendo nas minhas interfaces. Eu tenho o design de interface, esse cara aqui é o cara que é especialista em dizer qual é o tamanho do botão, se ele tem que estar à esquerda ou à direita, qual é a cor, por que tem que ser amarelo claro e não amarelo meio escuro, ou não amarelo quase escuro, ou não azul mais claro, menos claro. Esse cara aqui tem que saber isso aí. Qual é o tom melhor, por que esse tom é melhor do que o outro tom. Aí você olha os dois tons e diz, não, isso aqui é a mesma coisa, mas é não. É não, às vezes o tom você não está nem percebendo direito, mas é um tom diferente e isso faz diferença no software. Tem que ter um cara só especialista nisso aí. Eu vou ter o animador, que é o cara que faz as animações. Não é o cara que fica animando a galera, não. É o pessoal que fica fazendo as animações, né? Os vídeos. O cara que vai escrever os textos, né? O redator, aquele cara que é muito bom em redação. Ele vai escrever o help do meu sistema, ele vai escrever um bocado de coisa, ele vai redigir os textos do meu sistema. E os especialistas em vídeo, em áudio, certo? Que é quem realmente vai juntar tudo, o vídeo e áudio no meu projeto. E o engenheiro de software, que é o cara que calcula quanto tempo vai demorar, quanto eu vou gastar, quanto deve ser o meu retorno, quantas pessoas eu vou precisar da minha equipe. Então esse cara aqui é o engenheiro de software, vai pensando nessas coisas aí. Então, quanto maior for o projeto, né, mais pessoas eu vou precisar, mais profissionais, mais técnicos. Projetos menores eu nem preciso desse povo todo aqui, né? Às vezes 2, 3 caras já resolve tudo. Um projeto pequeno depende muito do projeto. Certo? Direitos autorais. E aqui vai uma coisa muito importante, inclusive para o nosso projeto. Certo? Nem tudo pela internet está autorizado a usar. Certo? Nem todos os recursos disponíveis você pode usar. Às vezes o cara faz uma imagem, o cara tira uma foto e joga na internet. Isso não tornou a imagem pública, não. A imagem ainda é dele. A foto é dele. O layout de interface é dele. Certo? Você só pode usar se tiver autorização, se você comprar, ou se ele deu autorização lá, botou lá, quem quiser usar pode usar e tal. Certo? Então, direito autoral é um negócio interessante. O cara chega lá no Google Imagens, aí bota lá, imagem de elefante, aí vem um bocado de foto lá de elefante, aí ele baixa e começa a usar. Não pode, ali tudo é direito autoral ali. Então só o fato de estar disponível na internet não quer dizer que seja de domínio público, que seja livre, certo? O cara botou lá, mas ainda é de propriedade dele. Se eu for começar a ganhar dinheiro com a imagem dele, ele vai dizer, opa, essa imagem é minha, me dê minha porcentagem aqui. Certo? Então, no nosso trabalho, pessoal, nada de ficar usando coisas pagas. Certo? Nada de ficar entrando no Google Imagens lá e baixando a imagem do que tiver lá. Não é assim, não. Certo? Tem toda uma responsabilidade aí por trás, certo? Professor, Oi. para informar a galera que não sabe, existe alguns sites de imagens de autorais. Tem alguns sites para isso, tem Flash, alguns sites aí específicos para isso. Tem sites
tem sites para você buscar realmente uma imagem gratuita, certo? Ele disponibiliza para você imagens gratuitas, mas aí são coisas específicas, não é o Google Imagens, né? O Google Imagens não é assim. O Google Imagens você vem imagem de todo jeito, tanto pagas como livres, né? Um site que eu gosto de usar muito para imagem livre é o Pixabay. Não sei se vocês conhecem o Pixabay, é um site legal, eu gosto dele, certo? Para imagens gratuitas, ele tem muita imagem gratuita lá. Basta você fazer um login lá e tal, e você pode baixar as imagens e usar. Mas, cuidado com isso aí, viu? Cuidado com pegar a imagem. E quando vocês pegaram imagem gratuita e quiserem usar no trabalho, tem que botar referência lá, né? As referências bibliográficas de onde você tirou essa imagem, né? Para eu saber, ver lá que a imagem realmente é gratuita, viu? Pelo amor de Deus. Então, eu posso colocar algumas restrições do uso. Às vezes eu boto na internet a imagem, boto uma marca d'água, por exemplo, para dizer que a imagem é minha, certo? No caso de aplicativo, eu boto restrições, eu boto lá um tempo para você usar e depois ele trava, certo? Eu posso, por exemplo, em aplicativo, em títulos, por exemplo, em vídeos, eu posso botar uma marca d'água no vídeo também. Eu posso riscar uma imagem, botar alguma coisa no som que diga que é minha, né? Muitos cantores fazem isso. Tá lá cantando a música e de repente fulano de tal, aí aparece o nome do cantor assim, no meio da música. Por que aparece o nome do cantor no meio da música? Exatamente para lembrar do pessoal dos direitos autorais também. Claro, lembrar o nome do artista, né? Para o pessoal não esquecer o nome do artista, mas também para deixar os direitos autorais lá. Então tudo isso aí é importante, certo? Forma de distribuição e tal, tudo isso aí são restrições que ele tem para os seus títulos e tal. Então, muito cuidado. Sempre que for pegar uma imagem da internet, alguma coisa, às vezes você baixa um layout e o layout vem lá feito por fulano de tal. Às vezes você pode usar, mas tem que deixar o nome do cara, certo? O cara vai lá pegar a foto do Tenório do Elano, aí não pode, vai perder. Não pode, pô, não pode. Tem que pedir autorização ao dono da foto. Exatamente. E provavelmente vai ter Yu-Gi-Oh! No nosso trabalho, vai ter alguma coisa de Yu-Gi-Oh! Aí no trabalho. Oi. É bem provável. A chance é gigante. A chance é gigante de ter um Yu-Gi-Ohzinho no trabalho. É bom. É bom demais. Produto aceitável. O que é um produto aceitável? Um produto aceitável é aquele que faz o que o usuário pede, certo? Às vezes não faz da forma correta, às vezes não faz da melhor forma possível, mas ele é aceitável, o usuário aceita ele. Um produto aceitável é aquele que o usuário aceita, certo? Porque faz o que o usuário quer, né? Ele faz a especificação que o usuário aceitou, certo? Então, para que eu faça, para que o meu produto seja aceitável, eu tenho que levantar bem os requisitos, eu tenho que entender bem o que, é que o usuário quer, certo? Eu posso fazer meu projeto orientado a objetos, facilita muito a questão da manutenção depois, de novos requisitos e tal, certo? Mostrar o design conceitual ao meu cliente, né, aos meus usuários. É que nem nosso trabalho aqui. Nosso trabalho, eu passo trabalho, sei lá, segunda-feira agora, em agosto. Aí chega lá em novembro, o cara chega para mim, na hora da apresentação, o cara chega, professor, olha como eu fiz aqui o trabalho dele está com a interface horrorosa. Ele está achando linda, mas está horrorosa. Eu digo, meu amigo, você vai mostrar isso agora? Passou 4 meses para você me mostrar isso aí? Não é possível que ficou assim. Vai mostrando antes, não deixe para mostrar no dia da apresentação, não. Mostre antes, meu amigo. O professor está ficando legal. O professor é assim que o senhor está querendo mesmo. O professor vai estar desse aqui mesmo esperado. Para que eu vá dizendo para vocês, ó, isso aí mesmo. Nós vamos ter aula só para eu ver como é que está o trabalho de vocês, o andamento do trabalho de vocês. Certo? Para que vocês no final, né, tem muita gente que faz isso, né? Fica fazendo o trabalho ali no segredo, deixou para fazer em cima da hora, na última hora, e não me mostrou de jeito nenhum.
né? Aí quando chega na hora, o trabalho está ruim. A interface está ruim. O cara, não, minha interface está bonita demais. Não, tá não, porque você fez para você, não fez para mim. O trabalho é para o seu cliente, não é para você. Lembre-se sempre disso. Você está fazendo um trabalho, um projeto, tudo para o seu cliente, não é para você. Então a interface tem que estar legal para ele, não para você. Se ele gosta de um, sei lá, ele gosta de um verde cana, ele quer aquele verde bem chamativo. Aí você, meu amigo, não usa o verde não, o verde é ruim. O cliente, eu quero verde. Aí você bota verde, cara. Bota verde. Ele não gosta de verde? Bota o verde do cara. Eu, Tenório, odeio interface verde. Eu odeio. Mas tem gente que gosta, bota a interface que o usuário gosta. Ah, mas as boas práticas falam que o verde é ruim. Tá certo, mas o negócio é o cliente aceitar o software. E ele aceita se estiver dentro da especificação dele. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro isso aqui? Tranquilo, professor. Beleza. E aí, para que eu tenha um produto aceitável, eu tenho que entender bem os requisitos, levantar os meus requisitos, certo? Eu tenho várias formas de levantar requisitos, várias metodologias. Eu vou mostrar aqui algumas, por exemplo, aqui o método de Shewave e Jacobson, certo? Que é através de diagramas, eu vou fazendo diagramas, vou fazendo modelos e mostrando ao cliente os modelos, para que o cliente veja o fluxo de dados, como é que os dados vão e vêm dentro do meu sistema, certo? Sempre através da modelagem de diagramas. Eu posso fazer entrevistas com clientes e usuários, né, conversar com eles, tanto entrevistas pessoais, como através de formulários do Google, né, formulários online e tal, certo? Etnografia, o que é etnografia? É você ir lá na empresa e ficar observando, sem interagir, para você ver o dia a dia. O que acontece no dia a dia? Às vezes o usuário fala, mas alguma coisa do dia a dia dele escapole. Até porque é uma coisa assim tão trivial para ele que ele já sabe tanto aquilo ali que ele acha que todo mundo sabe. E você não sabe, você não é da área, você não está ali no dia a dia, você não sabe. Então você, às vezes, observando, você, opa, isso aí acontece no dia a dia dele. Eu posso ajudar também nisso aí, posso ajudar naquilo ali. Meu sistema pode melhorar esse fluxo aí que está acontecendo, certo? Eu posso fazer reuniões do tipo brainstorm ou do tipo Jade. Os brainstorm é aquele chuva de ideias. Cada usuário diz o que ele quer, diz uma ideia que ele tem do sistema e tal. Vai jogando coisas aleatórias para depois fazer uma compilação. E o Jade é fazer dinâmicas. Às vezes você faz uma dinâmica de grupo, uns joguinhos bobos e tal, mas que revela bastante dos requisitos do sistema. Os joguinhos parecem bobos, eles não são bobos, eles são planejados, especificados, tal, mas assim, para quem está fazendo, às vezes parece uma bobaginha, mas na verdade ele está colhendo muitos requisitos ali. A coisa importante. Uma prototipação também, eu faço um protótipo, né, uma interface que não esteja funcionando alguns botões e tal, mas ele já pode apertar alguma coisa, ver uma telinha aparecendo e tal. E depois que você faz tudo isso aí, você faz tudo de novo, que é para fazer a revisão dos requisitos. Porque requisito é assim, né? Você acha que entendeu, mas na verdade não entendeu. Você não entendeu da forma que deveria entender. Aí você faz tudo de novo para ver se realmente você entendeu aquilo que era para entender. Certo? Então isso aí é a importância do levantamento de requisitos. As várias formas de você ter de levantar requisitos. E aí, quando você tiver realmente os requisitos, tiver entendido corretamente os requisitos, aí que você parte para o planejamento, certo? E aí você vai processar e tudo que você coletou e vai ver que ferramenta você vai usar. Por isso que eu falei, espere para ver o trabalho para depois escolher qual é a ferramenta que vai usar, né? Porque às vezes uma ferramenta tem mais facilidade do que outras para alguma determinada assunto, alguma coisa, certo? Formas de relacionamento com o cliente no nosso trabalho. Como você vai tirar dúvida com o professor, certo? Então, de que forma o professor vai, no nosso trabalho, né, aceitar interações? Em que momentos? Só na hora da aula? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Classroom. Então, a gente tem que definir formas de você tirar dúvida, certo? Como é que você vai ser avaliado? O mecanismo
de avaliação, como é que seu software vai ser avaliado, como é que seu site vai ser avaliado, certo? Questão de mudança dos planos, no nosso caso não vai ter, né? Depois que tiver especificado, não vou ficar mudando os requisitos, mas na vida real você sabe que isso acontece bastante, né? Recursos humanos, isso é importante, né? Quem eu vou chamar para minha equipe? Para depois tá, sempre acontece. Lá no meio do semestre, professor, estou fazendo com fulano, mas fulano está escorado, fulano não está fazendo nada. A culpa é sua que está fazendo com fulano. Eu não mandei fazer com fulano, eu não escolhi as equipes, a culpa é sua. Você vai carregar fulano nas costas. Entendeu? Então você tem que saber escolher os fulanos direito. Nós já estamos aqui no 8º período. Certo? Então você já conhece a galera, já conhece todo mundo. Você tem que se conhecer aqui, não é possível. Ou pelo menos aquele grupo que você sabe que trabalha bem, você já conhece. Né? Vê a questão dos riscos, né? Riscos. Professor, perdi meu HD, ó. Faltando 2 dias para apresentar, perdi meu HD. Isso é um risco. Você fez backup? Fiz? Não, amigo. Culpa é sua. Cadê o seu análise de riscos? Você não fez, né? Não fiz, professor. Então, ficar sem nota. Você tem que pensar nos riscos. Né? Você pode perder o HD, você pode ter algum problema aí no computador, na internet, certo? Ou aquele site que você estava baixando as imagens, de repente saiu do ar, o site, você não tem mais onde baixar as imagens, você não baixou tudo que você queria logo e ficou sem poder baixar, certo? Então você tem que pensar nesses riscos aí. Claro que algumas coisas não tem o que fazer, né? Mas os riscos que podem acontecer aí durante o projeto, você tem que estar preparado, né? Custos, né? Custo não vai ter, né? Você vai usar as ferramentas aí, não vai ter custo, né? O cronograma, você tem que seguir o cronograma, né? Tem que ver os prazos para entregar, né? O projeto, então tem que seguir bem o cronograma e o escopo, entender bem o escopo. Entender direitinho o que é que eu quero no projeto, para você fazer o trabalho direito. E na sua vida, no dia a dia, entender o que é que o cliente quer. Principalmente na área de multimídia, né? Como é que ele quer a interface, como é que ele quer a interação, o que é que ele quer ver, como ele quer ver o resultado. Porque o que é importante não é o resultado em si, mas de que forma eu vou ver o resultado, de que forma eu vou apresentar o resultado ao meu cliente. Certo? Eu tenho que usar a multimídia para mostrar esse resultado da melhor maneira possível. Certo? Isso é a multimídia. Aqui tem uma ferramenta de auxílio ao planejamento de software, né, de modo geral, também multimídia, né, que é o Microsoft Project. Então você bota aqui as etapas, bota os prazos e tal. Então ele calcula para você quanto você tem de prazo para cada etapa. Certo? Se você começar a se atrasar, ele vai avisar você que está atrasado no projeto, que tem que adiantar tal e tal etapa, quais são as etapas críticas que vão gastar mais tempo. Então você faz esse planejamento bem legalzinho com essa ferramenta aí, o Microsoft Project. E lógico, tem muitas outras, né? Estou aqui mostrando um exemplo só, mas tem muitas outras aí. E aí você vai fazer o desenho do projeto, né? O desenho do projeto, né? Como é que vai ser a interface, como é que vai ser a sua interface, o desenho da interface, e também a arquitetura, o desenho da arquitetura, né? Como é que vai estar o front-end e o back-end, como é que eles vão se comunicar, certo? E é lógico, os testes, né? Como é que eu vou testar isso aí, esse software? Eu recomendo, no caso do nosso trabalho, e no caso da vida também, testar com o usuário. Chama o usuário aí, testa aqui, usuário. Vê aí se tá do jeito que tu tá gostando aí. Aí ele vai testando, e aí se der algum erro, você vai, opa, peraí, pega ali, salva, dá um print lá no erro para ver onde aconteceu, em que momento aconteceu lá, anota lá e tal, joga no project lá, para você ver a questão dos testes, fazer o desenho dos testes, como os testes vão ser feitos. Né? Isso é importante aí. E a interface, né, para a gente fechar essa questão da interface, tem que lembrar sempre o seguinte, a interface, ela tem que ter uma alta curva de aprendizado, para os usuários novatos, principalmente, né, uma alta curva de aprendizado para os novatos. Vou marcar aqui. Maior velocidade de uso para os experientes. Então, às vezes, você faz um monte de tela explicativa para os novatos. Faz um monte de tela explicativa. Mas os experientes não querem ver esse monte de tela, não. Querem ir direto ao ponto.
Então você pode fazer um monte de tela explicativa, mas também fazer assim um atalho, sei lá, um Ctrl+R lá que pula as telas tudinho e vai direto ao banco de dados, por exemplo. Então eu tenho duas opções. As opções com uma interface mais detalhada e explicativa para os usuários inexperientes, para os novatos, e também um atalhozinho para o usuário experiente, né? Um Ctrl qualquer coisa aí para que ele vá direto ao ponto, certo? Redução da taxa de erros humanos, aí tem aquela interface, aquele formulário bonito, com 50 informações. Aí o cara bota lá o CPF dele, aí CPF errado, aí bota a mensagem lá, CPF inválido, aí apago o formulário todinho. Ah, pensou? Digitar todinho porque o cara botou o CPF errado, meu Deus. Tem site assim ainda, viu? Você erra um negócio, ele apaga tudo. Meu Deus, não faça isso, não. Deixe tudo salvo. Tudo salvo. Cada coisa que ele já fez, já salva logo. Certo? Lembrança rápida das funções disponíveis, né? Você está sempre usando as imagens padrões, os íconezinhos de acordo realmente com a utilidade dele. Tem um aspecto atraente, né? Cuidado com as cores. Cores muito fortes, né? Tá falando do verde aqui. Aí você faz um negócio verde, bem verdão e tudo. Se o seu usuário gostar, tudo bem, mas a maioria vai pela cromoterapia, né? As cores mais indicadas para uma coisa e para outra e tal. Então isso é importante aí, né? Não pode ficar farrendo de qualquer jeito. A interface hoje tem que ser o iSig. Todos os sistemas hoje, as interfaces são iSig. Tudo que o usuário vê, o usuário pode apertar. Não vai ter mais nada desabilitado, coisinha ali que ele vê, mas não consegue mexer. Tudo é mexível, certo? Interfaces icônicas, através de ícones, né? Quando a gente fala icônica, é através de ícones. Deixa eu botar aqui. Através de ícones. E sempre o uso do mouse, né? O uso do mouse é importante, né? O usuário não quer ficar digitando um monte de... E alguns querem também, né? Eu dou as duas opções. Dou o clique do mouse e o atalho do teclado. Para todo mundo gostar da minha interface. Para todos os usuários ficarem satisfeitos com a minha interface. Certo? A melhor interface para o usuário requer o mínimo de esforço no aprendizado. O mínimo de esforço. O usuário viu, gostou e entrou. Certo? As telas não têm que ser cheias ou coloridas. Elas devem ser agradáveis aos olhos. Certo? Agradáveis aos olhos. E aí você fez toda a interface e vai testar. O teste alfa, que é feito pela equipe de desenvolvimento, pela sua equipe de desenvolvimento, certo? Pela sua equipe vai testar. Então fez a interface, o outro teste. E o teste beta que você faz com o usuário, que é a liberdade vigiada. Você fica vigiando ele, certo? Para que e vai observando ele fazer, porque se der algum erro, você sabe qual erro que deu. Aqui, por exemplo, no nosso caso, no nosso trabalho, se eu ver algum erro, eu dou um print e mando para você, ó, eu tentei fazer isso aqui e deu esse erro aqui. Por quê? Resolva aí, entendeu? Eu vou fazer isso aqui. Mas no dia a dia, isso não acontece, né? O usuário não faz isso, né? O usuário dá o erro, o usuário, o sistema tá ruim, presta não. Você que tem que estar ligado de onde deu o erro, o que ele estava fazendo, né? Então, deixar sempre, no caso, se tiver um sistema anterior, deixar ele ativo enquanto está fazendo os testes ainda, se preparar para fazer patches, né, algumas correções, usar ferramentas que identificam erros. No caso do site é bom que tem muita ferramenta que procura erro em site. Né? Site tem ferramenta que você pode jogar o site lá e ele vai dizer se tem link quebrado, alguma coisa não está funcionando, certo? Então, vocês podem usar essas ferramentas no nosso trabalho, inclusive. Certo? As estatísticas de engenharia de software comprovam que boa parte das manutenções induz novos defeitos, novos erros. Outros erros. Você corrige uma coisa e descobre outra coisa. Outro erro. Isso acontece, né? Isso são coisas que acontecem. Vocês têm que estar preocupados com isso aí. Certo? E para finalizar essa aula de hoje, né? Estamos avançando aí na hora. Em multimídia, há basicamente 5 maneiras de transmitir a missão, de elaborar e transmitir a mensagem, né? A sua missão de interagir com o usuário. Você pode escrever,
você pode escrever textualmente, você pode ilustrar através de imagens, você pode fazer vídeos para fazer animações, você pode fazer sons para o seu usuário ouvir, ou interações, né, com formulários e tal. Fazer interações. Explore o máximo de todas elas, com discernimento, com moderação, né? Use com moderação. Use dentro dos padrões da multimídia. Tá claro, pessoal? Tudo certinho até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Estou imaginando o trabalho que vai ser. Não, o trabalho vai ser basicamente acessar o banco de dados e gerar um retorno em forma de tabela, em forma de gráfico, essas coisas, só isso. Que o PHP faz tranquilo. O trabalho do senhor de multimídia vai ser o mesmo TCC, então. Não, mas a ideia mesmo do TCC, né? O TCC é para Android, né? Para Android. A multimídia é um site, né, para internet. E aqui o Yu-Gi-Oh! Vai ser coisa de joguinho, de carta, vai ser alguma coisa assim. Mas é basicamente a mesma coisa lá do TCC, entendeu? Dá uma entrada de dados, ele salva no banco e gera tabelas e gráficos, né? Pra gente ver os dados. Basicamente é isso. Beleza. Tá vendo pra que fazer TCC? Era melhor pagar multimídia só. Já faz os dois não só, né? Aí, velho, 2 trabalhos, né? Maria. Ainda tem web, viu? Tecnologias web. 2 trabalhos pra provar a mesma coisa, tá vendo? Mas, ó, tecnologias web é fazer site também. O que você faz não já usa no outro, cara. Tem que ver com o que é que ele vai querer, né? Na verdade. Sim. Se dá para casar a multimídia com o web. Se der, beleza. Se não, vou ter que fazer 2 projetos diferentes. Mas o back-end, muita coisa você reaproveita, cara. Faz reaproveitação de código. Reaproveitamento de código. Aproveitar. Pessoal, beleza, então, boa noite. Por favor, coloquem o nome de vocês. A chamada agora vai ser o seguinte: vocês vão escrever o nome de vocês no chat, certo? Porque aí eu vou salvar o chat e vou ficar com a chamada. Então, boa noite a todos, certo? Até segunda-feira. Eu vou tentar estar com a especificação do trabalho de segunda-feira. Escrevam o nome de vocês no chat e tenham uma boa noite e podem sair. Quem já escreveu o nome no chat já pode sair, ok? Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado. Pessoal, ainda tá aí? Tô sim, diga. Falando só sobre o TCC, eu vou começar a tentar desenvolver o projeto. Só um instante.